Mas a condição das mulheres na nossa sociedade ela é tão restrita que a gente sempre vai vazar ao nosso tempo, né? Olá, meus amores, pergunta. Quando você pensa em surrealismo, que artistas te vêm à cabeça? Salvador Dalí, René Magritte, Frida Kahlo talvez seja o primeiro nome feminino que vem à nossa cabeça quando a gente pensa em surrealistas, e a Frida ela se juntou a eles mais até por uma questão prática do que conceitual propriamente. Pois bem, e o vídeo de hoje vai enaltecer 5 artistas mulheres surrealistas que merecem toda a nossa atenção do mundo e que ficaram ali meio perdidas na história da arte. A gente sabe que houveram algumas falhas em relação às artistas mulheres, né? Muito bem, a nossa primeira artista é Leonora Carrington. A Leonora nasceu na Inglaterra em 1917, filha de uma família abastada. Ela estuda artes em Londres, conhece o artista Max Ernst em uma festa e se muda com ele para a França. Na Segunda Guerra, o Ernst, que é alemão, vai preso e ela foge para a Espanha e fica muito nervosa e tem um colapso e é internada. Ela escapa para Portugal, escreve sobre as experiências que ela tem no asilo e aí vai para o México, onde ela vive por 70 anos. O autorretrato, feito entre 37 e 38, é a sua primeira obra surrealista. Na pintura, a Leonora aparece com calça de montaria branca, o cabelo bagunçado, apontando para uma hiena em uma sala misteriosa que tem um cavalo de brinquedo voando e outro cavalo correndo na paisagem atrás da janela. Ela não se interessa por Freud como os outros surrealistas, mas usou o realismo mágico, a alquimia, simbolismo e detalhes autobiográficos como temas das suas pinturas, assim como a sexualidade feminina e o corpo da mulher. Em 1963, ela pintou o mural El Mundo Mágico de los Mayas, inspirado na mitologia maia, e para produzir o mural ela passou meses vivendo e estudando com grupos étnicos descendentes dos maias. A Leonora é uma das fundadoras do movimento de liberação feminina no México, porque ela entende que a liberdade psíquica vem junto da liberdade política. Ela morreu aos 94 anos no México em 2011, faz bem pouco tempo. A nossa segunda artista é Remedios Varo, amiguita da Leonora. Maria de los Remedios nasceu na Espanha em 1908. O seu pai era engenheiro hidráulico e estimulava a filha a copiar os seus desenhos técnicos. Aos 15 anos ela estuda na Escola de Belas Artes de Madrid e também se casa com o Gerardo Lizárraga. Enquanto ela morava em Madrid, ela frequentava bastante o Museu do Prado e ela gostava muito do Jardim das Delícias Terrenas do Bosch. A Remedios muda para Paris sem o marido, eles nunca se divorciam, mas ficam amigos. Lá ela passa dificuldades financeiras, chega a ir presa, daí na Segunda Guerra ela foge para o México e fica lá vivendo durante a vida toda. Nos anos 30, em Paris, ela conhece o André Breton, o Max Ernst, a Leonora Carrington, mas ela é mulher e nova, a tal da femme enfant, e aí ela produz pouco nesse período em Paris. Chegando no México, ela trabalha como assistente do Chagall, produzindo figurinos de um balé, trabalha com publicidade, decoração. Então ela se casa de novo e o marido dá força para ela se concentrar na pintura. Ela é influenciada pelo catolicismo da infância, tradições míticas e herméticas, magia, animismo. Ela era muito conectada com a natureza e, apesar de não se identificar como feminista, os seus trabalhos desafiam as questões de feminilidade. Muitas das figuras que aparecem nas suas pinturas mais tardias não tinham gênero definido. A Remedios Varo morreu aos 54 anos. A terceira artista é Merit Oppenheim, nascida em 1913 na Alemanha. Ela se muda para a Suíça com a mãe quando seu pai médico é recrutado para o exército. Desde pequena, a família apresenta para ela a arte e os artistas. Aos 28 anos, ela conhece o trabalho do Jung e se estimula a anotar e analisar os seus próprios sonhos. O trabalho do Paul Klee também inspira nela possibilidades de abstração. Aos 18 anos, ela se muda para Paris, pinta, desenha, conhece o Hans Arp e o Giacometti, que convidam ela a participar de uma exposição surrealista. E ela começa a frequentar as reuniões do grupo. Os seus primeiros trabalhos são objetos cotidianos que aludem à sexualidade feminina e à exploração pelo sexo oposto. Ela era original e audaciosa e se estabeleceu como uma figura líder do movimento surrealista. A Merit Oppenheim tem um bloqueio criativo entre 39 e 1950. Ela não mostra nada em público e trabalha como conservadora para ganhar dinheiro. Um dos seus trabalhos mais conhecidos
Unidos é Le Déjeuner en fourrure, que é uma xícara de chá, pires e colher cobertos com a pele de uma gazela chinesa. A pele representa uma mulher afluente, a taça vazia e redonda pode evocar a genitália feminina, a colher com a sua forma fálica erotiza ainda mais o objeto peludo. A Meredith foi modelo para fotografias do Man Ray, inclusive uma série em que ela interage com uma impressora. Ela morreu aos 72 anos e foi uma das poucas artistas da sua geração a serem reconhecidas em vida. Nossa quarta artista é a hermana argentina Leonor Fini. A Leonor nasceu em Buenos Aires em 1907, mas foi criada na Itália, na cidade da sua mãe. De pequena, ela foi expulsa de várias escolas, os pais se separaram quando ela tinha 1 ano e ela ficou ali no meio dessas brigas por custódia. Na adolescência, ela teve uma doença ocular que ela teve que usar tampões no olho e aí quando ela tira aquelas vendas, ela decide virar artista. Ela foi para Milão, depois para Paris, onde conhece a turma surrealista, viajou de carro com o Cartier-Bresson, que fotografou ela nua, inclusive essa fotografia é recorde de leilão. Muitas das suas pinturas apresentavam mulheres em posição de poder. Um exemplo disso é a pintura La Boue du Monde, onde uma figura feminina é submersa na água até os seios, com crânios humanos e animais em torno dela. O trabalho da Leonor Fini tinha símbolos como esfinges, lobisomens e bruxas, e a maioria das suas personagens era feminina ou andrógena. Ela criou o ballet Le Rêve de Léonore, ela pintou retratos do Jean Genet, ela desenhou figurino e cenografia para balés, óperas e filmes, ilustrou o livro de escritores como Edgar Allan Poe, e até a sua morte, aos 77 anos, ela viveu com 2 amantes e 17 gatos em um apartamento. A quinta e última artista dessa lista, que poderia ser muito mais longa, porque, ai, quantas mulheres maravilhosas. Mas o nosso quinto nome de hoje é a artista brasileira ilustríssima, Maria Martins. E assim, se você ainda não ama Maria Martins, esse é o momento. A Maria nasceu em Campanha, Minas Gerais, em 1894. O seu pai era um político importante e membro da Academia Brasileira de Letras. Ela se casou 2 vezes. No primeiro desquite, ela perdeu a guarda da filha, né? Essa sociedade que culpa a mulher. E o segundo casamento é com o diplomata Carlos Martins, com quem ela mora em vários lugares pelo mundo, como Japão, Estados Unidos, Europa. A Maria, ela tem uma das esculturas mais radicais do século XX no Brasil. Ela trata da sexualidade de maneira explícita e ao mesmo tempo bastante profunda, como uma condição humana. É assim, um dia ela decide talhar a madeira e ama, e aí depois disso ela se entrega para a escultura. Ela estuda e se aperfeiçoa na Bélgica, monta um ateliê em Nova York, mas sempre em diálogo com o Brasil. Ela produz esculturas inspiradas nas lendas amazônicas, por exemplo. E ela conhece a turma surrealista, participa da Exposição Surrealista de 1947, e aí que tá o babado. Porque ela e o Duchamp foram apaixonadíssimos, amantes. Ele fez obras inspiradas na Maria Martins, ela foi modelo dele, inclusive de vulva, e foi um amor que não pôde ser vivido, então ficou aquela sensação romântica, ideal, sabe? Assistam, pelo amor, o filme Maria, não esqueça que veio dos trópicos. Eu comprei no iTunes por R$ 4,90, é muito bom, é muito bom. E assim, a Maria era mulher de diplomata, ela vivia se deslocando pelo mundo e ela exercia aquela função, e ao mesmo tempo ela se refugiou na arte. Era quase como se ela vivesse 2 vidas. Ela tinha lá o ateliê dela e passava o dia no ateliê e à noite tinha as funções ali de encontrar as pessoas. E mesmo na diplomacia ela tem um papel importante na arte. Na primeira Bienal de São Paulo ela visita outros países e convida artistas. E bom, dizem que ela era uma mulher à frente do seu tempo, assim como todas as outras mulheres que eu citei aqui. Mas a condição das mulheres na nossa sociedade ela é tão restrita que a gente sempre vai vazar ao nosso tempo, né? Então não tem, acho que essa coisa de ser à frente, porque não tem como ser do tempo. O tempo ele é tão injusto e a gente tá lutando para não ter que vazar, né, para ter o nosso espaço, e é inclusive uma luta dentro de nós mesmas. E eu fico aqui sempre muito feliz de enaltecer essas mulheres e eu volto, claro. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve e aí é isso, sei lá, várias coisas pra gente trocar. Beijo, tchau.